Olá, tudo bem? Hoje começaremos a nossa 15ª aula, mas antes de começá-la, vamos lembrar rapidamente o que foi visto na aula anterior. Na aula anterior vocês viram dois temas táticos, o ataque duplo e o ataque descoberto. Hoje vocês aprenderão mais dois novos temas táticos, a cravada e a eliminação de defesa. Vamos começar com a cravada. Aqui nós temos já um exemplo no nosso tabuleiro. Vou descrever a posição das brancas e a posição das pretas para vocês. As brancas possuem o rei na casa G1, torre na casa F1, dama na casa D1, torre na casa 1, os peões na casa A2, B2, C2, F2, G2 e H2. As pretas possuem o rei na casa E8, a torre na casa H8, o torre na casa A8, dama na casa 5 e os peões na casa A7, B7, C7, F7, G7 e H7. Vamos ter dois tipos de cravada. Vamos ter a cravada absoluta e a cravada relativa. O nosso primeiro exemplo vai trazer para vocês a cravada absoluta, mas vamos entender inicialmente o que seria cravada. Uma peça ela vai estar cravada quando ela sofre ataque da peça adversária. Por exemplo, torre está atacando a dama que está em E5. Torre vai para a casa E1, atacando a dama que está em E5. Notem que nesta posição, naturalmente, nós pensaríamos em tentar salvar a nossa dama do ataque. Se eu tento jogar agora dama na casa F5, observem que a torre E1 agora está na direção do rei que está em E8. Neste caso, o lance das pretas ele não é possível, pois as pretas não podem deixar o rei exposto a um ataque. Então, voltamos a dama, né, para esta posição, significa que, se a dama vai ser movimentada agora, ela vai ter que jogar sempre um lance dentro da vertical E1, E8. Ela não poderá sair desta vertical para não deixar o rei exposto a um ataque. Uma peça ela vai estar cravada quando ela sofre um ataque e quando atrás dela vai existir uma peça de valor superior ao dela. No caso aqui, atrás da dama, nós temos o rei. E esta cravada é justamente chamada de absoluta, porque temos o rei atrás da dama. Lembrando que não somente a dama poderá ser cravada numa posição, numa partida de xadrez. As outras peças também poderão ser torre, dama, bispo, cavalo e o peão. E aqui nós temos mais uma vez um exemplo de cravada absoluta, onde atrás da peça que está cravada, ou seja, atacada, está o rei. E significa que esta peça não pode se deslocar, por exemplo, da vertical, que nós temos aqui, ou de uma diagonal, ou de uma horizontal. Aqui o que vai ocorrer então? A dama preta ela está perdida. Infelizmente, nesta situação, as pretas perderão a sua dama. Uma das alternativas para as pretas aqui seria dama captura a torre, cheque, pois está atacando o rei branco, dama branca captura a dama preta em E1 e aplica o cheque no rei preto que está em E8. Então teríamos esta única solução para as pretas. As pretas acabaram de perder a dama e ficaram com desvantagem na partida. Então lembrando que a cravada absoluta é aquela onde uma peça sofre o ataque, neste caso foi a dama, e a dama não pode se deslocar, no caso aqui da vertical onde ela estava, porque atrás dela está o rei, a peça mais importante do jogo. Então nós temos a cravada absoluta. Agora nós vamos ver o exemplo de cravada relativa. Vou ajustar uma outra posição. Um exemplo muito simples para vocês de cravada relativa. Vamos primeiro ver o material agora que temos no tabuleiro. Temos o rei G1, torre F1, dama D1, torre A1, cavalo F3, peões A2, B2, C2, D3 e E4, F2, G2 e H2. E as pretas, rei E8, dama E8, torre H8, torre A8, perdão, torre H8, bispo G4, peões A7, B7, C7, D6 e E5, F7, G7 e H7. Agora vamos prestar atenção ao bispo das pretas, o bispo de casas brancas. Observem que ele está atacando o cavalo que está na casa F3. Este cavalo está cravado. Por que está cravado? Observe que na diagonal do bispo nós encontraremos nessa diagonal
H5, D1, nós encontraremos a dama, que vai estar na direção do bispo. Indiretamente, a dama está sendo atacada pelo bispo. A interferência entre a dama e o bispo é o cavalo que está em F3, que é a peça que está cravada. O que significa? Que se agora eu movimento o cavalo, observem que o bispo está na direção da dama, bispo pode capturar a dama. E qual é a diferença da cravada relativa, neste sentido, para a cravada absoluta? Na relativa, o cavalo pode se deslocar sem problema algum, sabendo que a peça de maior valor que vai estar atrás dele vai ser capturada. Neste caso, temos a dama. É óbvio que numa partida, naturalmente, vocês sabem que vocês não vão poder movimentar o cavalo, pois pode ocorrer a perda da dama. Então, nós temos um exemplo de cravada relativa. Na relativa, não teremos o rei, neste caso, atrás da peça que está cravada. Vamos ter, por exemplo, um cavalo, um peão, a dama, a torre, mas nunca o rei, por ser relativa. Então, este é um exemplo bem simples para que vocês possam entender o que é uma cravada relativa. Vamos agora passar para o nosso segundo tema tático. Agora vamos ver eliminação de defesa com mais um exemplo bem simples para vocês. Vamos montar as pretas. Vou colocar um peão em A7, um outro em B7, um outro peão em C7, um outro peão em F7, outro em G7 e H7. Vou colocar a dama preta em D8. Vou colocar o rei preto na casa E8. Um cavalo na casa C6. E para as brancas, eu colocarei bispo na casa 2, bispo na casa B2, perdão, peão na casa 2, peão na casa B2, peão na casa C2, peão na casa F2, peão na casa G2, peão na casa H2, dama na casa D1, bispo na casa F3, rei na casa G1. Vou incluir aqui, para que vocês possam entender, um peãozinho a mais, para as brancas em D4. Pronto. As brancas possuem aqui nesta posição um peão a mais. E aqui as pretas, elas percebem que elas podem tentar fazer a captura deste peão. E elas terão duas capturas. Ou a captura de cavalo, com uma dama protegendo o cavalo e ao mesmo tempo junto com o cavalo atacando o peão, que só possui a defesa da dama. Ou faz a captura de dama, com o cavalo protegendo a dama. E é uma questão de decisão. E agora, nesta situação, o jogador de pretas decide capturar com a dama o peão de D4. Observem que ele levou em consideração o fato de que o cavalo que está em C6 está protegendo a dama que está em D4. Então ele calculou o seguinte, que se a dama captura a dama, cavalo captura a dama. E temos uma igualdade material após este movimento. Mas vamos voltar aqui agora e vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. Mas aqui o jogador de brancas tem um trunfo, um ataque. Observem que o bispo que está na casa F3 está atacando o cavalo que está na casa C6, que é a peça que defende a dama que está em D4. E o nosso tema é eliminação de defesa, ou seja, queremos capturar uma peça, mas para capturá-la precisamos primeiro eliminar a sua defesa. Então aqui as brancas jogam bispo captura C6 e observem. Cheque. Está não só capturando o cavalo, como está aplicando cheque no rei preto. E um grande detalhe. Temos uma situação de cheque, vocês já vão observar o seguinte, o defensor da dama já não está mais presente no tabuleiro. E tem um grande detalhe, não podemos com a dama que está preta que está em D4 capturar a dama branca que está em D1 porque temos um cheque. Neste caso, precisamos defender primeiro o rei. E vamos lá. Se eu decido, por exemplo, fazer peão captura bispo, agora a dama preta está em defesa, dama que está em D1 das brancas captura a dama das pretas que está em D4, ganhando a peça, já que o defensor da dama foi eliminado pelo bispo. Então, observem bem este exemplo de eliminação de defesa. Vamos agora a uma
um outro exemplo de eliminação de defesa. Vamos montar a posição. E aí vou também ditar a posição para vocês. Então, temos aqui esta posição, onde teremos o rei branco em G1, a dama em G3, uma torre F1, uma torre A1, bispo em C3, peões A2, B2, C2, F2, G2 e H2. E para as pretas nós temos rei G8, torre F8, cavalo E8, dama D8, torre A8, peões A7, B7, C7, F7, G7 e H7. Mais um outro exemplo. Vamos também tentar entender este exemplo, que é bem simples, para que vocês possam entender como fazer uso desse tema tático de eliminação de defesa. Observem esta posição. O bispo, que está na casa C3, está atacando o peão de G7. A dama, que está em G3, também está atacando o G7. A princípio, nós temos dois ataques. Vamos observar agora o número de defesa das pretas. As pretas têm o rei defendendo o G7 e também possuem o cavalo defendendo o G7. Então, temos um número de defesa igual ao número de ataque. Este tema já foi estudado aqui em vídeos anteriores. Então, quando temos número de ataque e defesa igual, geralmente a vantagem será da defesa. Mas vamos observar mais um detalhe na posição das brancas. A torre que está na casa E1 pressiona um dos defensores, que é o cavalo. Agora vamos imaginar esta posição da seguinte maneira. Vamos retirar o cavalo do tabuleiro. E agora nós teremos apenas o rei defendendo G7 e continuamos com o bispo e a dama apontando para G7. Neste caso, já teríamos o checkmate. O que teríamos que descobrir qual peça, se o bispo ou a dama, qual das duas peças é a peça que vai aplicar o checkmate. Vamos tentar descobrir movimentando peças. Se jogo com o bispo capturando G7, vocês vão concordar comigo que o rei que está em G8 não pode capturar G7, já que a dama protege o bispo. Mas não temos um checkmate, porque o bispo é de casas azuis ou casas pretas e o rei está na casa branca. E o bispo de casas azuis ou pretas, ele não ataca o rei estando na casa branca, já que o movimento dele é feito apenas por casas azuis ou pretas. O nosso tabuleiro, casas azuis. Mas, se fazemos a captura com a dama, observem, temos um cheque, que é um princípio para ter checkmate, e observem que o rei não pode capturar a dama, já que o bispo protege a dama. Temos um checkmate. E o rei não poderia também ir para a casa H8, já que a dama está atacando esta casa. Temos um checkmate. Mas, voltando à posição e trazendo o cavalo de volta, então chegamos à conclusão que a peça que precisa ser eliminada é o cavalo. Temos que eliminar um dos defensores. E aqui a resposta das brancas é bem simples. Torre captura cavalo. E observem que agora, se por exemplo, dama ou torre capturam a torre, a dama que está em G7 aplicará o checkmate, já que o rei não poderá ir para a casa F8, nem para H8, já que a dama ela não vai permitir essa passagem, e a dama também não pode ser capturada por ter a defesa do bispo em C3. Então nós temos aqui o exemplo, nosso segundo exemplo, de eliminação de defesa. Estes temas táticos ocorrem muito nas nossas partidas e precisamos entendê-los. Passem a partir de hoje a fazer estas considerações nas suas partidas. Procurem assistir mais uma vez este vídeo e, em caso de dúvidas, deixem os seus comentários no nosso canal e eu responderei a todos eles. E, se possível também, e se for da vontade de vocês, deixem um like, pois este like vai ajudar a manter o nosso canal com visibilidade. Agradeço a vocês e até a próxima aula.